Olá pessoal, tudo bem? Cristiano Gomes, líder da arquitetura digital no Santander. E conforme combinado, a gente está aqui para falar de um padrão de resiliência de aplicações, né? Mas como a gente combinou, não é só falar. Dessa vez a gente vai mostrar uma implementação, né? Como é que isso funciona na prática, né? E só que antes de passar para o código em si, eu queria fazer uma recapitulação super rápida sobre o padrão retry. Também, né, conforme a implementação dentro do framework Resilience4j, né, que é o framework que a gente está usando como referência para as implementações aqui. Então, o retry é um conceito super simples, né? Não tem o que inventar. É basicamente uma forma de você evitar ter uma resposta de erro de um serviço remoto, um serviço externo, em vez de você aceitar uma primeira resposta de erro, caso você receba uma resposta de erro, você tenta novamente. Se tiver uma resposta, você tenta novamente até que você consiga uma resposta de sucesso. Isso é muito útil para serviços que eventualmente sejam fora do nosso domínio, ou que a gente tenha pouca influência para mudar a implementação e ajudar a aumentar e melhorar a resiliência e a disponibilidade desse serviço. E ao mesmo tempo a gente quer garantir que a nossa aplicação não vai sofrer com a intermitência e as características negativas desse serviço externo. Então a gente implementa um controle de retentativas, né? Esse é o conceito do retry. Obviamente que a gente não vai tentar eternamente, né? A gente precisa observar que é importante que o retry ele sempre observe o conceito de timeout também, né? Então, quantas tentativas eu consigo fazer dentro do meu SLA, né? Preservando o meu SLA, quantas tentativas para aquele serviço externo eu consigo fazer até obter uma resposta de sucesso. Caso não seja possível, aí eu vou implementar um retorno alternativo, né? Mas é importante que a nossa aplicação esteja pronta para esses dois cenários. Tanto para fazer retentativas caso uma resposta de erro seja recebida, quanto para, no cenário de tendo excedido o tempo limite, né, ou o número limite de retentativas que eu configurei para minha aplicação, como é que eu trato isso, né, como é que eu preparo uma resposta alternativa, seja uma mensagem de erro amigável, tratada, indicando para o meu consumidor, né, para o cliente, que o serviço infelizmente não foi capaz de entregar a resposta esperada, né? Mas é importante que mesmo nesses cenários alternativos a gente consiga entregar para o cliente ou para a aplicação que está chamando a gente, o nosso serviço, a nossa aplicação, uma resposta adequada e não simplesmente uma mensagem de erro não tratada, né? O que não vai ajudar muito a quem está recebendo aquela informação, né? É muito comum a gente ver mensagens de erro puramente técnicas que não dizem exatamente qual foi o problema e isso aí, e a gente sabe que isso não ajuda muito. Então, basicamente, esse é o contexto do retry. Né? E aí, para demonstrar o retry em funcionamento, a gente criou um teste com o JMeter, né, a parte de JMeter, super simples. Ele basicamente chama dois serviços, chama o serviço A e chama o serviço B. A sacada aqui é que o serviço A chama o serviço B, né, enquanto o serviço B é independente, não chama ninguém, né, não depende de ninguém. Então a gente vai poder ver o resultado desses serviços. Né? Então a resposta de A é uma concatenação de A e B, né? A resposta de A com a resposta de B, e a resposta de B é simplesmente é o B de forma isolada. E para demonstrar o conceito de retentativas, né, como o Resilience4j implementa isso, a gente vai adicionar dentro de B problemas. Então a gente introduz caos dentro de B e a partir desse momento, né, a gente vai fazer uma chamada que a gente instrumentou o JMeter para que ele faça uma chamada a B e a partir desse momento, né, dessa chamada, B vai passar a retornar 50% de erro. Ou seja, cada duas chamadas para B, uma vai retornar erro. Né? E a gente vai acionar o retry. Né? Ou seja, caso A receba uma resposta de erro de B, ele vai tentar de novo até que a resposta seja
ok, né? Ou seja, uma resposta bem sucedida. Ele vai tentar por 3 vezes. E caso após essas 3 tentativas, se ainda assim a resposta for uma resposta de erro, ele vai passar a implementar e devolver uma resposta alternativa. Então, ele vai entender que o B de fato estava indisponível, não foi possível obter uma resposta bem sucedida para B, de B, mesmo após as 3 tentativas, então ele aciona automaticamente uma resposta alternativa para o caso de ausência de B. Né? É basicamente esse o contexto, né? Esse o conceito. Então vamos aqui para a implementação. Então, duas implementações super simples, né? A gente implementou dois serviços, o serviço A e o serviço B, os dois utilizando aqui o Jersey, né? A biblioteca Jersey que implementa a especificação padrão de serviços REST para a plataforma Java. E obviamente, né, dentro de A, como a gente comentou há pouco, ele tem uma configuração de retry. Então está aqui, Resilience4j, né, o pacote Resilience4j, com a configuração de retry. Vamos ver como é que o retry está configurado aqui. Então ele basicamente vai ter 3 chamadas, né, um máximo de 3 chamadas. Nosso retry vai estar configurado dessa forma, tão simples quanto isso, nada muito sofisticado. E seguindo a implementação proposta pelo Resilience4j, então a gente tem aqui a declaração do nosso método principal, né? É isso que a gente quer executar, é isso que, caso esse método retorne erro, ele vai tentar esse método de novo, por 3 vezes. E aí, se esse método realmente retornar erro por 3 vezes, aí então ele vai acionar a resposta alternativa. Né? Então a gente está implementando aqui. Ó. Se por 3 vezes ele retornar um HTTP code de 400 ou mais, que dentro da especificação HTTP, o status code, o return code de 400 ou mais indica um erro. Né? Se ele receber isso por 3 vezes, ele vai disparar uma exceção e vai então entregar a resposta alternativa. Né? A resposta padrão, né? Basicamente o resultado de B, né? A mais B, e a resposta alternativa é A mais maior, maior, B minúsculo. Né? E o retorno de B é tão simples quanto B, B maiúsculo. Se o B funcionar como deveria, ele vai retornar um B maiúsculo. Né? E aí a resposta, obviamente, vai ser A maiúsculo underline B, se tudo correr bem. Se o cenário alternativo for acionado, ele vai retornar A maiúsculo, maior, maior, B minúsculo. Né? Então a gente vai poder identificar através da resposta que, infelizmente, aquela requisição não conseguiu ter uma resposta bem sucedida de A. Desculpa, de B. E aí vai ter esse B minúsculo aqui, para indicar para a gente. Isso vai ficar evidente lá no nosso JMeter. Então, vamos subir o JMeter aqui. E vamos subir os nossos serviços aqui. Então, estou usando um Tomcat, super simples, tá? Para demonstrar mesmo a configuração padrão. Vai subir os serviços. Opa, compilo tudo, sem erro, sem warning. O JMeter está subindo aqui também. Vamos ver aqui. Opa, maravilha. A service running, B service running. Então o serviço A está rolando, o serviço B está rolando. Vamos abrir aqui os testes de resiliência retry. Então tem um plano de testes aqui que a gente configurou. Então ele basicamente tem 3 etapas. Né? Então order, introduce calls e coordinate. Né? Então perdoem aqui o idioma, mas order basicamente é um cenário em que tudo funciona, né? Tem um cenário de ordem. Então A está funcionando bem, a gente vai ter algumas chamadas para A, então só nessa configuração aqui, nesse thread group, eu tenho uma thread e 10 chamadas. É bem simples, né? Vou fazer 10 chamadas para A, 10 chamadas para B, e a gente vai ver os resultados e vamos contar quantas requisições cada um recebeu. Depois a gente vai introduzir calls, ou seja, vamos colocar problemas dentro de B.
e vamos ver como é que nosso serviço A vai se comportar. Se ele vai de fato fazer as retentativas e se em alguma dessas tentativas ele vai estourar o limite de 3 tentativas e ter que acionar o cenário alternativo. Vamos ver como é que vai funcionar. E aqui o cenário chaotic, né? Chaotic, novamente, né? É um termo que significa caos e ordem funcionando, né, convivendo ao mesmo tempo dentro de uma organização. A gente sabe que na prática, né, qualquer sistema complexo ele vai funcionar num modelo chaotic. Né? Nada vai estar 100%. É muito difícil que em sistemas complexos todos os componentes estejam disponíveis e funcionando a 100% das suas capacidades todo o tempo. Né? Eventualmente, um ou outro sistema vai sofrer por degradação de performance, por memory leaks, enfim, diversos problemas. Então, é sempre um cenário de fato de chaotic, né? Caos e ordem convivendo ao mesmo tempo. E a gente vai poder ver aqui as respostas de A e de B. A gente deveria ser capaz de perceber que B passou a apresentar respostas intermitentes, né? A gente introduziu 50% de erro. E vamos verificar aqui a contagem final. Né? Então a gente deveria ser capaz de perceber que o número de vezes que B foi chamado foi muito maior do que nessa primeira vez, porque como a gente configurou que A chama B e B está intermitente, como A tem uma configuração de retry, ele vai chamar até 3 vezes B até que ele consiga receber uma resposta de sucesso. Né? Então provavelmente B vai ter aqui um volume de requisições muito maior. Então vamos disparar nosso plano de testes aqui. Vamos acompanhar aqui como foi. É super rápido, né? A gente tem só uma thread funcionando aqui, o volume é super curto. Então a gente chamou 10 requisições, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. As 10 retornaram um sucesso. Vamos ver a resposta. Ó. Né? Então A e o resultado de B. Tá, mais B, então nenhuma resposta alternativa. Vamos ver B. O serviço B também retornou sucesso em todas as requisições e a resposta, né, é B maiúsculo. Ok. Contagem. Contagem de A, 10. Contagem de B, 20. Por que 20? Lembrando que o JMeter chamou o B diretamente 10 vezes e a cada chamada que o A recebeu, ele também chamou B. Né? A chama B. Então, as 10 que o A recebeu, ele repassou suas chamadas ao B. Então, 10 mais 10, 20. Aqui a gente introduziu o caos, uma taxa de 50% de erros, e funcionou. Né? Então, deu um HTTP status code 204, no response, mas sucesso. E aí, modelo chaotic, né? Então aqui tudo caos e ordem funcionando ao mesmo tempo. Vamos ver aqui. A funcionou muito bem, né? Então a gente tem lá o nosso retry e o nosso cenário alternativo para garantir que a gente não vai não vai retornar erro, né? Ou a gente retorna o que a gente esperou com algumas tentativas, ou a gente vai ter uma resposta alternativa, né? Ou seja, eu vou... Opa, legal, todas funcionaram. A gente não precisou acionar a nossa resposta alternativa nenhuma vez. E B, olha só, B de fato começou a responder algumas mensagens com erro, né? Então ele retorna aqui status code 500. Né? Legal. Vamos ver como é que ficou a contagem, né? Contagem de A, a gente chamou 10 aqui e 10 aqui, deveria ser 20. Perfeito. Contagem de B, a gente chamou 10 aqui, 20. Se tudo funcionasse bem, mais 10 aqui, 40, né? Vamos ver. Opa, 45. Por que 45? Porque como o B ele estava num cenário em que ele estava retornando erro ou intermitente, para cada chamada que A fez para B e ele recebeu o erro, ele fez uma retentativa. Né? Então chamou de novo. E o que a gente percebeu aqui é que A
acabou fazendo 5 retentativas, né? Para até obter suas respostas de sucesso. A gente consegue observar um pouco disso aqui no log do servidor. Coloquei algumas saídas aqui para facilitar a nossa vida. Então, A e B, A e B, A e B aqui, né? As chamadas funcionando direitinho. Aqui a gente introduziu uma taxa de erro de 50%. Opa, teve um erro, deu o primeiro retry, teve sucesso. Opa, erro, tentou de novo, teve sucesso. Essa retentativa foi até a segunda vez, né? Aqui, tentou mais uma e tentou mais uma. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Então tem lá as cinco chamadas adicionais. Então é isso, pessoal. É tão simples quanto isso. Eu não vou olhar. A ideia não é passar o código aqui no detalhe. Esse projeto vai estar disponível no nosso GitLab. Vocês podem observar. O próprio site do Resilience4j traz uma série de implementações de referência. A gente também pode utilizar e observar e ter alguns exemplos aí de como funciona. A ideia era mais mostrar para vocês que de fato a implementação é super simples, não tem nada de outro mundo, não tem ciência de foguetes aqui. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.